O convidado deste Veja Entrevista é João Felipe Scarpellini. Ele tem 25 anos e é consultor da ONU para questões de juventude. Vocês vão saber o que é isso, o que é esse tipo de trabalho agora. Eu também estou curioso, João, como é que você se tornou consultor da ONU, tão jovem, e o que é que faz quem ocupa um posto desses? Eu comecei, na verdade, com um projeto na minha escola, em Santos, aqui no Brasil mesmo. Você nasceu em Santos? Eu nasci em Botucatu, mas cresci em Santos. Meu projeto era de tentar mobilizar os jovens para que eles assumissem responsabilidade sobre as suas comunidades. Você tinha que idade? O primeiro projeto que eu fiz, eu estava com 13, 14 anos, e a gente formou um grupo com 5 amigos, a gente se chamava Grupo Reticências, e a gente foi fazendo isso até os 16. A nossa proposta era buscar jovens que estivessem fazendo transformação em vários lugares e trazer eles para dentro da escola para contar. Qualquer tipo de transformação? Qualquer tipo de transformação. E levavam esses jovens para contar suas histórias. Então a gente acreditou no poder de contar histórias e a gente viu que, na verdade, para o jovem que estava sentado na escola ouvindo que alguém da idade deles tinha feito alguma coisa incrível, funcionava como uma transformação. Por que você pensou nisso, João? Você dá algum exemplo? O que é que te levou a fazer isso? Pessoalmente, veio justamente de tanto não que eu tomei quando eu era menor. Assim, quando eu estava com 13 anos foi quando eu meio que percebi que existiam problemas sociais, que existia gente que não tinha tudo que eu tinha. E quando eu comecei a questionar, a resposta que eu tinha dos meus professores, dos meus pais, é que eu era muito novo para entender e que eu precisava crescer para depois eu ia compreender essa situação. Ficava, justamente, era sempre de você é muito novo, e conversava até com os meus amigos da escola, falando, a gente não pode fazer um projeto, a gente não pode fazer alguma coisa. Na época a gente nem chamava de projeto, mas a gente queria fazer alguma coisa. E as pessoas falavam, não, mas a gente é muito novo, não dá, a gente já está na escola. E qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Então, a primeira foi esse circuito de palestras, mas a gente, além de fazer, isso era a parte de transformação que a gente fazia, mas a gente ajudava muito em instituições de caridade, a gente já estava aprendendo. Então, trabalhando com instituições de caridade de Santos, vendo o que eles precisavam, como é que a gente podia ajudar eles, por exemplo, a captar melhor recurso, ou a gente tinha o dia de fazer a diferença, então a gente pegava vários voluntários da cidade inteira, organizava, então, primeira segunda-feira do mês, todo mundo vai para um lugar de caridade e a gente vai mudar a cara. A gente chamava o projeto de Mudando a Cara. E a gente ia e, transformava, desde repintar o lugar, reparar o que tivesse que reparar, mudar a eletricidade, em instituições como asilo, creche, levava a gente para ficar conversando com as pessoas, brincando com as crianças, enfim, tentar mudar a cara para uma versão mais positiva desse espaço. Só que isso, na verdade, era uma desculpa para a gente pegar as pessoas que nunca fizeram nada e experimentarem, pegar o gostinho de como é você ajudar uma comunidade, como é que você pode ajudar alguma instituição, fazer alguma coisa positiva do seu tempo. E isso pra gente era a porta de entrada para todos esses jovens. E como é que você, nesse trabalho, bateu aí com a ONU? Aconteceu que a gente começou a procurar referências, então pessoas que estavam já fazendo isso, que estavam fazendo muito bem. Não existia muita coisa no Brasil nessa época, então a gente acabou assim olhando para fora, vendo quais eram os modelos de organizações, grupos que estavam fazendo coisas legais e começamos a tentar articular com eles, começamos a tentar criar parcerias e uma dessas parcerias foi com organizações que eram vinculadas às Nações Unidas, e daí surgiu um convite para a gente ir até Marrocos, participar. A gente, quando você fala a gente, era esse grupo que a gente estava. Fora. No começo eram 5, a gente teve uma época que a gente chegou a 50, depois voltou, varia muito. Trabalhar com juventude também tem esse lance de muda o horário, muda a aula de alguma coisa. Quando a gente chegou em Marrocos, a gente percebeu que a gente não estava sozinho, que na verdade esse sentimento que a gente tinha aqui no Brasil de que estava batendo numa pedra que ninguém estava afim de fazer, a gente percebeu que na verdade tinha muita gente com umas histórias... Tinha dimensões mundiais. Mundiais, e tinha gente com histórias muito mais difíceis do que a nossa, que estavam fazendo coisas muito legais. Isso foi uma recarga de energia incrível. Quantos de vocês se tornaram consultores da ONU? Só você? Só eu. Então no próximo bloco você vai contar o que é que faz o consultor da ONU. Tá bom. Estamos entrevistando João Felipe Scarpellini. Ele tem 25 anos, brasileiro, tem cidadania italiana, né? Também. E é consultor da ONU para questões da juventude.